teu tesouro, ali também está o teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Isso é meu tesouro até morrer. Bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Feliz sábado. Que bom que a gente está aqui se reunindo mais uma vez para falar, para viver mais um momentinho aqui com Jesus. Meu convite é para que você já comece orando, buscando a Deus, falando com Ele,
pedindo a presença dele e dizendo: Senhor, hoje fala nosso coração mais uma vez, por favor. Para a gente começar, eu queria fazer realmente uma oração bem pequenininha, depois a gente vai ouvir aqui ou cantar, se você conseguir aí, a música tema dessa semana, desses 10 dias de oração, e em seguida a gente continua com o nosso culto, pode ser? Então feche os olhos, baixa a cabeça, vamos falar com Jesus. Deus querido, mais uma vez nos achegamos ao Senhor, nos entregamos nas tuas mãos e te engrandecemos, Pai. Dizemos que o Senhor é o grande Deus Todo-Poderoso. Continua, por favor, ao nosso lado, dando pra gente a sabedoria, a tranquilidade e o momento de paz que nós precisamos aqui para ouvir a sua voz, para estar ao seu lado e para mais uma vez entrar em contato contigo. Fica conosco, apresenta Deus Espírito Santo na nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, mais cedo, como se desse, né? Hoje, mais cedo, eu estava procurando aqui um verso para a gente poder começar, poder meditar um pouquinho antes de termos, então, nossa meditação. E, mais uma vez, eu encontrei o Salmo 136. E ali no verso 1 diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Algumas vezes a gente fica reclamando, dizendo que Deus, para que falta isso, ou então que precisamos daquilo, que essa necessidade nós temos, e quando na verdade o que a gente deveria era agradecer. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos agradecer a Deus enquanto você ouve essa música. Você pode louvá-lo, você pode continuar dizendo: Senhor, muito obrigado porque nós temos a esperança da salvação, muito obrigado porque nós temos a esperança de que o Senhor continua cuidando de nós, e é por isso que nós vamos cantar agora. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor possa então atuar com milagres espirituais. Para ser usado, preciso orar com fervor, suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa.
Amém, amém. Bom, você está aí. Espero que você esteja tendo agora um ótimo dia na companhia do Senhor, começando essa madrugadinha aqui ao lado de Deus. E agora nós chegamos ao momento especial onde a gente pode abrir aí o áudio, onde você pode falar um pouquinho, ou então escrever aqui o seu pedido, a sua gratidão, colocar nos braços do Senhor os motivos pelos quais você é realmente grato ou grata. Queria deixar aberto aqui para você poder falar nesse momento. Ah lá, Maria José já colocou aqui para a gente um pedido. Gostaria de pedir para orar. Segunda-feira eu vou levar uma carta de liberação do sábado, porque esse ano a prefeitura tem 4 dias letivos que batem com o sábado. Então nós vamos orar sim, Maria José. A gente precisa interceder, lógico, nessas situações, para que Deus continue dirigindo e guiando a vida de vocês que ainda precisam, de alguma forma, trabalhar aos sábados. É, vamos lá, mais alguém tem um motivo especial para nós orarmos aqui? Eu vejo aqui o Marcos e a Shirlene, acho que o pedido ele é claro, nós continuamos orando pelo Marquinhos, para que ele continue se recuperando, continue estando melhor, e a gente imagina o quanto deve ser difícil esses passos pequenos, mas de recuperação, mas a gente tem certeza que Deus está à frente, guiando e dando para vocês força e para o Marquinhos também disposição para poder melhorar e poder cada dia ficar um pouquinho melhor. Próximo pedido, quem aqui tem mais um motivo para a gente pedir? Pronto, essa luz estava me atrapalhando. Quem mais tem um motivo que gostaria de abrir aqui e pedir? Bom, se não houver mais ninguém que... Ah, Xelene. Oh, que legal, ele tá demonstrando... Deixa eu ver se eu entendi aqui. Isso quer dizer que ele está melhorando. É isso, né, Xilene? Que bom, que bênção. Ele está conseguindo comer, já está tendo uma atividade ali no intestino que foi mexido, então Deus seja louvado por isso. Continuamos aqui em oração. Existem outras pessoas que também estão com algumas dificuldades de saúde, algumas coisas assim. Vamos orar para essas pessoas também, tá bom? Deixa eu fazer agora com você, então, uma oração especial por cada pedido, por cada agradecimento que nós temos em nosso coração. Eu sei que vários que estão aqui estão numa situação de não é possível ali abrir ou falar alguma coisa, mas Deus conhece cada pedido, cada momento da sua vida, eh, cada aspecto onde você precisa realmente ser cuidada pelo Senhor, e Ele continua cuidando. Por isso eu vou pedir para que você aí, do jeito que você está, pare um pouquinho e nós vamos fazer mais uma vez uma oração. Deus querido, Pai de amor, de misericórdia, nós aqui entregamos a nossa vida nas tuas mãos, implorando para que o Senhor cuide de cada pedido e de cada agradecimento. Durante essa madrugada, onde nós vamos começar aqui a nossa meditação, onde nós vamos buscar ao Senhor mais uma vez, nós entregamos
a vida de cada pessoa que está nessa live, as suas famílias, para que todos nós possamos estar sendo abraçados pelo Senhor. Em especial, por favor, cuida dos pedidos que foram colocados aqui, cuida dos agradecimentos que nós temos em nosso coração, cuida da gratidão por hoje ser sábado, de cada culto que vai ser iniciado daqui a poucas horas, né, a poucos minutos, para que todos nós possamos estar realmente mais próximos, sendo alcançados pelo Senhor e encontrando o Deus Todo-Poderoso. Fica ao nosso lado, nos transforma e ajuda, Pai, para que hoje, ao estudar a Sua palavra, ao meditar um pouquinho no que o Senhor planejou para a gente, nós possamos ser realmente munidos pelo Seu Santo Espírito. Fica ao nosso lado, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos os dias a gente tem aqui um motivo especial para orar, além dos pedidos, além dos motivos corriqueiros que a gente coloca aqui, nós temos algumas coisas, e aí eu faço você se voltar à sua revista. Eu acho que se não todos, quase todos têm essa revista dos 10 dias de oração. Se você não tem, no grupo, eu coloquei alguns dias atrás, na verdade há 2 dias, essa revista em PDF, ou seja, você tem como acessar ela ali online. E eu achei interessante que existe uma das perguntas, a pergunta no dia número 3 é: momento de refletir. Escreva abaixo os dons espirituais que você está desenvolvendo. E a gente às vezes acha que a gente não precisa desenvolver mais nada quando a gente se transforma em um cristão. Na verdade, a vida do cristão é um constante desenvolvimento. Então, essa pergunta me coloca para pensar um pouquinho sobre as coisas que eu ainda preciso melhorar. Só que só dá para perceber que precisa melhorar quem está ao lado do Espírito Santo. Em João, no capítulo 9, a Bíblia lembra a gente de um milagre que aconteceu com um cego de nascença. No final desse milagre, Jesus encontra os fariseus que estão ali julgando Jesus, e ali Jesus fala assim: eu vim a esse mundo para que todos tenham a vida, para que os cegos comecem a enxergar e os que acham que têm visão se tornem como cegos. Ele estava fazendo uma inversão de valores, porque aqueles que achavam que tinham visão eram como a gente, que achavam que não precisavam de mais nada, que não tinham mais nenhuma necessidade, e por isso eles pareceriam como cegos. Por isso a primeira coisa que a gente precisa para depender do Espírito Santo é compreender que nós precisamos. Ontem a gente leu um texto que falava sobre o Espírito Santo ser derramado sobre a terra seca, a terra que não tem mais água, a terra sedenta. Nós precisamos ter no nosso coração como terra sedenta, necessitando de água, precisando dessa água, que é Deus Espírito Santo. Por isso, enquanto você participar dessa próxima oração, participe buscando por paz. Esse é o próximo propósito, é o próximo motivo que nós vamos orar aqui, mas também se lembre de orar por esses dons que ainda faltam na sua vida. Ontem, ao ler, eu tenho lido antes, obviamente, né, para poder preparar alguma coisa aqui. Ontem, ao ler esse material, eu fiquei pensando sobre os aspectos que eu ainda preciso melhorar. Eu sei que cada um de nós tem algum aspecto que nós precisamos dar mais um passo, avançar mais um pouco, e aqui fica o desafio para a gente parar um pouquinho, analisar nosso caráter, analisar nosso procedimento e entender o que é que Deus está pedindo para a gente. Nós vamos participar de uma oração agora. Essa é uma oração preparada pelos departamentais, pelas pessoas que trabalham ali na divisão sul-americana. Eles fizeram uma sequência exatamente de 10 orações. Nós já oramos por amor, por alegria, e agora nós vamos orar por paz. A professora Janete Lima é a responsável pelo Ministério da Mulher na divisão sul-americana, e é ela quem vai dividir a oração com a gente. Enquanto ela fala, enquanto ela ora, participa desse momento de oração, com certeza vai ser bênção para a gente vai ter mais um momento especial para buscar ao Senhor. Jesus disse: deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. João 14, 27. A paz do mundo depende das circunstâncias favoráveis, mas a paz de Deus é diferente. Ela permanece, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. É um descanso profundo na certeza de que Ele está cuidando de nós.
Eu gosto de imaginar essa paz como uma âncora segura. As ondas podem bater forte, o vento pode soprar, mas se estamos firmados, ancorados em Cristo, não somos levados pela tempestade. Talvez hoje o seu coração esteja agitado, preocupado com o futuro, ansioso por respostas ou até mesmo cansado de tentar resolver tudo sozinho. O Espírito Santo quer sussurrar ao seu coração: confie em mim, eu estou no controle. Essa paz não é algo que forçamos. Ela é o resultado natural de confiar em Deus e entregar a Ele nossos fardos. Então hoje eu te convido a respirar fundo, a entregar todas as suas preocupações nas mãos de Deus. Vamos orar agora? Senhor, o mundo está cheio de barulho e ansiedade, mas sabemos que em Ti nós encontramos descanso. Por favor, derrama sobre nós a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, que ela encha o nosso coração, a nossa mente e que a gente aprenda a confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, quando carregamos a paz do Espírito, nos tornamos mensageiros dela para o mundo. Talvez hoje alguém encontre paz simplesmente por estar perto de você. Amém. Será que a gente consegue alcançar isso? De passar a paz ou o sentimento de estar ao lado de Deus simplesmente porque alguém chega perto da gente? Às vezes a gente está tão atribulado, tão cheio de coisas para fazer, tão cheio de atividades que deixam a nossa mente preocupada, ou então com uma situação muito difícil na nossa casa, que a gente realmente passa preocupação, passa dificuldade. Por isso a gente é chamado para dividir a paz. Inclusive a paz é um dos dons do Espírito Santo, que você consiga entender aí como buscar, na verdade, como encontrar a paz no seu coração. Eu dou boas-vindas aí para quem chegou depois, quando nós começamos. Você, obviamente, é muito bem-vindo e pode estar com a gente todos os dias durante esses 10 dias de oração. O último que nós vamos estar juntos aqui, sábado, dia 28, onde a gente vai se encontrar mais uma vez às 5 da manhã para poder falar com o Senhor, para poder conversar com Deus e poder dividir, se for necessário, algum pedido, alguma coisa que você sinta no seu coração. O tema de hoje, os dons do Espírito Santo. Já parou para pensar sobre eles? Os dons do Espírito Santo, eles não são simplesmente palavras, não são simplesmente contextos aleatórios, mas eles estão diretamente relacionados com o trabalho de Deus no nosso coração. O texto proposto aqui para gente, como se fosse o verso áureo, o verso da lição da Escola Sabatina, está ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, nos versos 4 a 7, e o texto fala assim, ó: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Algumas coisas a gente vê aqui. Nesse verso ainda, tá bom? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A Bíblia mostra pra gente qual é a diversidade de dons, e daqui a pouquinho a gente vai ler um outro texto bíblico que realmente aponta para essa diversidade de dons. Mas uma coisa interessante, porque a Bíblia diz pra gente que todos nós temos dons. Todos nós temos motivos, ou melhor, formas de adorar a Deus. E você aí não pode se deixar levar por esse pensamento de que você não tem isso, que você não tem aquilo, que você não consegue fazer essa coisa, não consegue fazer aquela outra coisa. O Deus
que distribuiu os dons, distribuiu a todos. Basta que você queira praticá-los, basta que você queira desenvolvê-los. Segundo o nosso texto aqui, é interessante a gente poder fazer uma diferença, tá bom? Primeira coisa, qual é a diferença entre os dons e os talentos? Algumas pessoas realmente confundem isso e acabam se atrapalhando por confundir esses dois termos, né? O que são os dons? Os dons são exatamente coisas que Deus separou para que você tivesse, para que você recebesse. Vamos colocar um exemplo aqui. Imagina que você vai fazer uma missão fora do Brasil, em algum outro país que não fala a língua portuguesa, e você não conhece aquela língua. Ao você viajar para lá, se você pedir ao Senhor, não que isso seja natural, mas assim, como eu posso colocar isso como natural? Mas não que isso seja aconteça com todo mundo, mas uma pessoa que está ligada ao Espírito Santo, ela vai ter muita facilidade de aprender aquela língua nova que ela nunca teve contato. Por que ela tem essa facilidade? Essa facilidade vem literalmente do dom do Espírito Santo para poder desenvolver. Pode ser até uma pessoa que não tem o talento de falar outras línguas. Pode ser uma pessoa que nunca aprendeu outro idioma, não conseguiu desenvolver isso, essa skill, essa ferramenta dentro de si, mas quando essa pessoa vai ao campo missionário para servir ao Senhor, o Senhor dá a facilidade dela começar a aprender e fazer coisas. De repente, alguém que viajou para o campo missionário, estou dando um exemplo de campo missionário só como exemplo, tá bom? Alguém que foi para o campo missionário e nunca construiu uma casa, mas lá a missão dessa pessoa é construir uma casa. Rapidamente, Deus, Espírito Santo, dá para essa pessoa o dom de desenvolver técnicas ali, de aprender as técnicas de forma muito rápida, para que essa casa seja construída e finalizada para poder entregar para a pessoa que está esperando. Percebe que os dons, eles não são coisas que a gente tem naturalmente, são coisas colocadas pelo Espírito Santo. Eu lembro de um dom muito específico colocado ali em Atos, no capítulo 2, que é o dom de ouvido. E a gente sempre fala como o dom da fala, só que quando a gente volta lá para o texto de Atos, no capítulo 2, a gente percebe que os discípulos, enquanto pregavam, pregavam na sua própria língua, e os outros que estavam ouvindo, ouviam na língua natal. Quem deu esse dom naquele momento foi Deus Espírito Santo. Eles não sabiam as línguas que tinham de pessoas ali, ou então como eles deveriam ouvir, mas Deus Espírito Santo conhecia e fez um grande milagre para que tudo aquilo acontecesse. Por isso, a gente repete, os dons, eles são capacidades espirituais, concedidas pelo Espírito Santo após a conversão. Só que os dons têm um objetivo. O único objetivo dos dons é cumprir a missão da igreja. Não tem outro objetivo. É por isso que nós recebemos os dons. Segunda parte que eu preciso colocar aqui para vocês são os talentos. Talento é uma característica natural que você nasceu com isso. Por exemplo, eu conheço, estou tentando me lembrar aqui de quantas, mais 3 ou 4 pessoas que eu trabalhei muito perto durante algum tempo e que eram excepcionais músicos ou musicistas. Pessoas que olhavam para a música com uma facilidade como a gente fala. Eles, do nada, tinham uma letra nova, do nada eles tinham, do nada, do meu ponto de vista, né? Do nada eles tinham uma melodia nova brotando, nascendo, ou então eles tinham o talento de dirigir multidões cantando ou desenvolvendo algum momento especial ali. Deus também concedeu talentos. Só que os talentos são coisas que nós nascemos com eles. Não são coisas desenvolvidas para a missão. Apesar de também poderem ser usados para a missão, os talentos são coisas que nós nascemos e precisamos simplesmente trabalhá-los. Se nós descobrimos qual é o nosso talento e trabalhamos, nós temos aquilo inato na gente. O que é que vem de Deus? O talento ou o dom? Do meu ponto de vista, os dois. Só que os dons são espirituais, são coisas que você olhando para a sua vida, você fala assim, como eu descobri isso? Eu não tinha como ter isso. Mas os talentos, não, você já nasceu com aquela característica e você continuará tendo aquela característica durante sua vida, desde que você trabalhe com ela. Os dons, eles são recebidos por nós, mas eles também precisam ser trabalhados. Uma vez que você
recebe a missão de dar um estudo bíblico, de falar em público, ou de desenvolver qualquer outro dom, se você trabalhar aquele dom, aquilo vai se transformar na sua vida como algo maravilhoso, porque você já tem o poder de Deus, Espírito Santo, e agora aquilo vem sendo trabalhado pelos seus próprios esforços, e daqui a pouco você realmente está desenvolvendo de uma forma muito poderosa aquilo que Deus colocou em você. Os dons, eles são espirituais. E agora me chama a atenção os textos de Ellen White que estão colocados aqui, e eu leio e comento junto com você. Está no título aí, a palavra revelada. Os textos bíblicos primeiro, né? 1 Coríntios, no capítulo 12, nos versos 8 a 10, diz assim, ó. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, os dons de cura, outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernir de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. O que Deus está falando com o texto do apóstolo Paulo é que existem muitos dons, e Deus pode dar não somente esses, mas muitos outros, desde que eles sejam usados de acordo com a pregação do evangelho. O texto de Efésios, no capítulo 4, eu não vou ler ele inteiro, que é do verso 7 até o verso 13, mas ele continua falando ali na segunda parte. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. E aqui vem o segredo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O único objetivo dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Nós já estudamos e você já sabe o que é isso, mas o que é o corpo de Cristo? Algumas pessoas imaginam, né, o corpo que Jesus viveu aqui na Terra. Não tem que ver com esse corpo. Tem que ver com a igreja. A igreja que é forte quando nós somos fortes. A igreja que é poderosa quando nós buscamos o poder de Deus, o Espírito Santo. A igreja que se desenvolve quando nós o desenvolvemos. Às vezes a gente acha que a igreja são só as pessoas contratadas. Ou então a igreja são aqueles irmãos que aparecem, que estão o tempo inteiro na frente. Ou então a igreja é aquela instituição que foi colocada por Deus para guiar a cada um de nós. Nada disso. A igreja somos eu e você. Tudo isso é importante, as pessoas que falam à frente, as pessoas que guiam a igreja, as pessoas que foram eleitas para isso, que foram escolhidas e elevadas para isso, mas nada disso importa se nós não estivermos desenvolvendo os dons que Deus concedeu para cada um de nós. É por isso que agora eu vou para os testemunhos, que são os textos de Ellen White, que estão aqui embaixo ainda na página 15. E eu começo do segundo deles, que diz assim, ó. Quando os seus discípulos, os discípulos de Deus, estão ligados a Cristo, quando os dons do Espírito lhes pertencem, até o mais pobre e ignorante deles terá um poder de influenciar corações. Percebeu quem é que tem esse poder? Então você não precisa ser aquela pessoa mais eloquente, aquela pessoa mais desenvolvida, ou então que estudou isso, ou estudou aquilo. Não, isso não é o foco. O foco é usar o poder do Deus Espírito Santo, o poder de Deus na nossa vida. Nesse momento, quando a gente estuda isso, a gente não tem que levar em conta o tamanho do nosso diploma, o que é que a gente estudou, qual é a nossa característica, mas sim que é Deus quem pode usar a mim e a você. Assim como ele usa a gente em coisas muito pequenininhas, mas ele pode nos usar. O texto continua falando assim, ó, Deus os faz a todos os discípulos de Cristo condutos para uma dimanação mais elevada da influência do universo. Como a dotação divina, o poder do Espírito Santo foi concedido aos discípulos, assim ela será concedida hoje a todos os que buscarem corretamente. Só este poder pode tornar-nos sábios para a salvação e habilitar-nos para as cortes celestiais. Cristo quer dar-nos uma bênção que nos torne santos. Esse texto está na meditação diária e receber esse poder do dia 25 de outubro de 99. Esse texto me chama muito a atenção, porque todos nós temos. Agora, eu posso continuar um pouquinho, e ainda nessa mesma sequência de versos que estão aqui, eu encontro no livro Parábolas de Jesus, na página 152, Jesus dizendo assim, ou melhor, Deus usando Ellen White para dizer assim,
mas aqueles que desperdiçam de forma egoísta as dádivas do Senhor, que deixam seus semelhantes sem auxílio e nada fazem para promover a obra de Deus nesse mundo, desonram o seu Criador. Roubo a Deus está escrito junto aos seus nomes nos livros do céu. Percebeu o que é que faz aquela pessoa que descobre que tem o dom, ou então que busca os dons do Espírito Santo, mas não desenvolve ele? A Bíblia explica para a gente o que nós estamos entendendo aqui pelo testemunho de Ellen White, é que nós, se não estivermos desenvolvendo, nós estaremos realmente roubando a Deus. A expressão que Ellen White fala é que a expressão colocada junto aos nomes dessas pessoas é roubo a Deus. Não, o que é que nós estamos roubando? Sabe aquele texto de Malaquias? Nos dízimos, nas ofertas? Não, nos dons, no trabalho espiritual, naquilo que nós fomos convocados para fazer, porque se Deus nos chamou e concedeu para a gente dons espirituais, Ele espera que nós usemos os dons espirituais, Ele espera que nós coloquemos eles à prática para a edificação da obra de Cristo. Quem sabe o seu dom é trabalhar com desbravadores, quem sabe o seu dom é cantar, quem sabe o seu dom é realmente ministrar a vida de alguém. Quem sabe o seu dom é sentir e ajudar a acolher a pessoa que precisa. Quem sabe o seu dom é estar próximo como um familiar dentro de casa, mas demonstrando que o Deus Todo-Poderoso continua cuidando dessa pessoa que você está ali ao lado. Deus dividiu dons específicos para cada momento e pessoas específicas têm dons diferentes. O que a gente precisa é descobri-los. Agora, depois de ler tudo isso e depois de me alertar, sabendo que se eu não estou usando o meu dom, eu estou roubando a Deus, segundo o testemunho fala, me chama a atenção essa última parte da nossa revista, porque é nessa última que eu entendi o propósito, o porquê que nós estamos aqui, o porquê que nós estamos falando sobre esse assunto em específico. E o texto agora diz assim para a gente: os dons do Espírito são uma prova concreta do amor de Deus por nós. Ué, faz algum sentido? Para algumas pessoas pode simplesmente não fazer sentido você pensar que um dom é uma prova de amor, mas aqui está o segredo da prova de amor e do seu desejo de nos envolver em sua obra redentora. Deus, ele não dá os dons para pessoas aleatórias, de formas aleatórias, mas na verdade os dons espirituais, os dons escolhidos por Deus, cada um deles foi colocado para que nós tivéssemos uma chance de ser salvos. Esse é o ponto. Sabe por que você foi chamado para a igreja? Não foi para você trazer outras pessoas, não inicialmente. Essa é uma consequência. Você foi chamado para a igreja, você foi chamado para o caminho do Senhor, porque Ele primeiro queria que você fosse transformado ou transformada por Deus. Você primeiro fosse chamado, porque ser usado na pregação é a primeira coisa para que nós possamos ser salvos. Anota isso daí, se você não tem, por acaso, em algum lugar, mas guarda na sua cabeça. Nós fomos chamados para a salvação, primeiro, porque nós precisamos ser salvos. O motivo para estarmos aqui não é para salvarmos os outros, primeiramente, mas é para sermos salvos. Como é que isso acontece? Isso acontece enquanto nós tentamos salvar os outros. A salvação só vem enquanto nós tentamos salvar os outros. No livro Eventos Finais, me lembro lá no finalzinho, quando Ellen White comenta sobre o recebimento das coroas quando nós chegamos aos céus, e a Bíblia às vezes a Bíblia não, nós às vezes, bagunçamos as coisas querendo alcançar as coroas ao invés de alcançar a salvação. E a Bíblia deixa claro pra gente que ninguém vai entrar no céu a menos que tenha levado outras pessoas ao caminho de Jesus. Dá para entender isso? Para que servem os dons? Para que você ajude a igreja a trazer outras pessoas aos pés de Jesus. Só que para isso ele primeiro te salva. Primeiro Jesus usa os dons para que nós sejamos transformados, para que então nós possamos sim alcançar as pessoas. Então, o tom para mim dessa última fala, o que mais me chama a atenção é uma expressão que está bem lá no final, que diz assim: instrumentos eficazes. Todo dom que nós recebemos não é para a gente. E quando nós usamos de forma egoísta, nós perdemos ele. Nós usamos e estamos longe do caminho de Deus. Mas quando nós desenvolvemos os dons para usar e trazer outras pessoas aos pés de Jesus,
aí sim nós recebemos uma bênção tão poderosa, mas tão poderosa, que nós começamos a ser usados como instrumentos. Instrumentos. Toda vez que eu ouço essa expressão instrumentos, a primeira imagem que vem na minha cabeça é uma pá de pedreiro. Melhor, uma colher de pedreiro. Para você ver como é que eu não entendo da área, mas é uma colher de pedreiro. O que é que significa uma colher de pedreiro? A colher, ela é um instrumento usado para levar coisas até outro lugar. É uma colher. Ela não é um objeto elaborado, ela é um objeto simples no seu ponto, né, no ponto de vista, quando você observa ele, vê que é um pedaço de metal com um cabo e basta ser isso, mas aquela colher ajuda de uma forma tão poderosa ao pedreiro, a pessoa que está trabalhando com aquela obra, que é quase impossível alguém que se acostumou a trabalhar com uma colher, trabalhar sem. Então, a colher é muito importante naquela obra. Da mesma forma, eu sou muito importante na obra da pregação do evangelho. É lógico que Deus pode substituir se for necessário, ele pode trocar as pessoas porque ele distribuiu dons específicos para cada pessoa, ou seja, ele pode colocar pessoas diferentes no meu lugar, mas toda vez que eu desenvolvo o meu dom, aquele presente que Deus me entregou, eu estou, na verdade, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Deu para entender aí? Um instrumento nas mãos de Deus. Posso exemplificar com muitas outras coisas, por exemplo, alguém que toca uma flauta. Essa pessoa pode cantar lindamente, mas o som da flauta só sai quando aquela pessoa está em contato com o instrumento flauta. Um pianista, ele pode fazer com a boca ou então com o corpo vários sons, mas o som do piano só sai quando ele está em contato com o piano. Percebe que esse instrumento é, na verdade, o meio do caminho para o objetivo a ser alcançado. Agora, minha pergunta é, Deus não tinha como pregar o evangelho sozinho? Deus não tinha como implantar um chip na mente de todo mundo, dizendo assim, olha, a partir de hoje, todas as pessoas da Terra já vão ter o chip da salvação? Claro que poderia. Só que ele queria que nós nos incluíssemos, nós fôssemos incluídos na pregação do evangelho, que nós aqui estivéssemos envolvidos, porque ao sermos envolvidos ou incluídos, nós crescemos na nossa salvação. É por isso, esse é o objetivo. Eu estou terminando aqui o nosso momento de meditação, momento de pensar um pouquinho sobre os 10 dias de oração, mas eu queria te chamar para que você pudesse orar ao Senhor nessa manhã. Vou fazer igual ontem, tá bom? Ontem, quando eu terminei, eu deixei para você uma missão, para você poder entrar em contato com Deus, para você orar ao Senhor, mas para que você fizesse uma coisa. Hoje eu vou te colocar mais uma coisa para fazer. Enquanto você estiver aí nos próximos momentos, enquanto tocar a próxima música, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre qual é o seu dom, ou quais são os seus dons. Dons não tem um só não, tá? Deus, quando distribui, ele distribui vários, todos que são necessários para a obra dele. Então, pense quais são os dons que você primeiro precisa trabalhar e segundo, quais são os dons que você já tem e que você deve usá-los. Quanto mais você usar, mais o Senhor continuará dirigindo a sua vida, mostrando para você o caminho certo e abençoando a você. Eu vou fazer uma oração e ao terminar essa oração eu coloco a música. Eu quero que você gaste esses próximos minutos realmente em contato com Deus, ouvindo o Senhor e perguntando, Senhor, que tipo de dons eu poderia usar nessa semana para poder alcançar as 5 pessoas que eu estou orando, ou então para falar ao coração de outros, ou então para trazê-los ao caminho de Jesus. Que tipo de dons o Senhor já me entregou e eu posso ser grato e continuar louvando a Deus por isso. Ore ao Senhor. Converse com ele. Vamos falar com Jesus agora. Deus querido, Pai de amor e misericórdia, ao estudar pela primeira vez sobre os dons espirituais, nós paramos aqui um pouquinho e entendemos que o Senhor escolheu pessoas específicas para os lugares específicos. Isso não é uma declaração de que não tem como eu mudar de área, mas sim uma declaração de que onde eu estou, no lugar que Deus me conceder estar, eu devo ser usado pelo Senhor como um conduto, como um instrumento nas mãos do Senhor. Primeiro, para que a salvação venha até mim, e segundo, para que a salvação vá até outras pessoas. Por favor, Deus, nos usa aqui, usa todos que estão nessa live, nesse momento, nessa sala, conversando comigo, para que todos nós possamos lembrar de ser usados pelo Senhor.
de ouvir a sua voz e ser tocados por ti. Fica ao nosso lado, abençoa os 10 dias de oração em todas as igrejas, no Jardim Catanduva, no Jardim Ingá, no Parque Arariba, nas outras igrejas da nossa associação, para que todos nós possamos ouvir a sua voz e cada vez mais estar mais pertinho de ti. Fica ao nosso lado, te pedimos também os dons espirituais. Fica com a gente, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ore ao Senhor, gaste tempo e aprenda com Ele. Nós vamos ouvir essa música agora. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer. Oh, aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Amém. Que Deus abençoe você aí. Que Deus te dê um ótimo dia, um feliz sábado. Eu te encontro nas igrejas por aí. Se você estiver no Jardim Gá, nós vamos estar juntos hoje durante a escola sabatina e o culto. Se você estiver nas outras igrejas, Jardim Catanduva, ou então ali no Parque Arariba, que Deus abençoe você, que Deus te guie, para que você também possa se lembrar desse Deus que é todo poderoso. Deus abençoe você. Até amanhã, às 5 da manhã. Tchau. Amém. Amém. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos
vamos para o lar. Eu quero me preparar